Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do livro Pergunte ao Dr. Tony. Daremos início a esta sessão dando a palavra à nossa convidada, Piedade Líbano Monteiro. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Fátima Alves, diretora de Serviços da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do Instituto Nacional para a Reabilitação, em representação do nosso Conselho Diretivo. Passo então a apresentar, muito brevemente, a nossa convidada. Maria da Piedade Ramalho Líbano Monteiro nasceu em novembro de 1961 em Lisboa. É casada e tem 2 filhos. Em 2003 fundou, juntamente com outros pais, a APSA, Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, uma IPSS sem fins lucrativos, à qual ainda hoje preside. No âmbito da APSA, desenvolveu intensa atividade nas áreas da educação e da saúde, com especial enfoque no espectro do autismo. Em 2014, a APSA veio inaugurar a Casa Grande, em Benfica, a qual dirige, criando uma resposta social e inovadora no âmbito da capacitação e integração socioprofissional e em todas as dimensões da vida das pessoas com síndrome de Asperger e no acompanhamento destes e das suas famílias. Simultaneamente, desenvolve um trabalho transversal a nível nacional na sensibilização da sociedade para acolher a diversidade. Fez parte do Conselho Nacional de Saúde entre 2017 e 2021. Mantém intensa intervenção pública, sempre focada nas vertentes da educação, da saúde e da empregabilidade no contexto do espectro do autismo, focando sobretudo no desenvolvimento das capacidades destas pessoas e na defesa da sua dignidade. Passo então agora a palavra a Piedade Líbano Monteiro. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito esta oportunidade que o INR nos deu de fazer a apresentação deste livro. É com todo o gosto que estou aqui e acho que cada vez mais a informação, a sensibilização é fundamental para a inclusão da pessoa com deficiência, seja esta deficiência qual for. Queria também dizer muito rapidamente porque é que surgiu este livro e porque é que nós temos tanta facilidade, a verdade é esta, em traduzir e editar tudo o que vem do Dr. Tony Atud. Este livro para mim surge como uma surpresa muito grande, porque ele representa quase um manual que todos os pais, inclusive eu, perguntamos, mas porquê é que não existe algo que faça um caminho transversal da vida de uma pessoa com síndrome de Asperger e que faça, de facto, esta ponte, aquilo que nós precisamos na sociedade, esta ponte, não é? De nasce, creche, escola, escolaridade, fim de escolaridade, vida adulta, etc. Porque é que não há aqui um manual que nos dê algumas dicas para que nós possamos, com a maior fluidez, com a maior naturalidade e pouca ansiedade, conduzir a vida dos nossos filhos e as próprias pessoas com síndrome de Asperger conduzirem a sua própria vida. Portanto, este livro representa o traduzir em livro de uma série de um programa que nasceu entre o professor Tony Atud, o Dr. Tony Atud e o Greg Evans, que fundou este Greg, uma plataforma chamada de Autism Hangout. E aqui, de facto, nasceu este livro, porque as pessoas iam pondo perguntas, o Tony Atud dá as respostas e tudo isso transformou, de facto, neste guia, como eu costumo chamar. A forma como eu vou, quero agradecer também ao professor Tony Atud, que nos deu a liberdade, pessoalmente, de, quando cá esteve no nosso congresso, de traduzir-nos tudo o que é referente aos artigos, aos programas e às intervenções dele. Eu sei que não tenho muito tempo, não me quero dispersar, peço desculpa por não ter uma apresentação PowerPoint absolutamente fantástica, não consigo, mas consigo dizer aquilo que sinto quando leio este livro e quando escolhi os temas para vos falar um bocadinho deste livro. Este livro está muito bem organizado, tem capítulos muitíssimo interessantes, em cada capítulo há perguntas-chave que foram colocadas ao Tony Atud e que ele respondeu da forma mais clara, mais simples, que é outra tónica que eu quero dar a esta obra. Não há palavras esquisitas, técnicas, o esquisito não é no sentido pejorativo, claro, mas
é tudo tão natural, como se ele estivesse em nossa casa a tomar café e a dizer, pois é, tens de fazer isto, porque é que não vais por aqui, porque é que não vais por ali, recorre comigo. Portanto, é tão cozy, é tão fácil, de tão fácil acesso e compreensão para todos. Este livro é para todos, as pessoas que têm síndrome de Asperger e têm 12 anos, as pessoas que têm síndrome de Asperger e têm 40, professores, todos. Eu escolhi uma série de temas que eu escolhi uma série de temas que depois da apresentação que nós vamos passar do próprio Tony Attwood, quando nós a 12 de novembro apresentámos o livro, que depois vos falarei sobre os temas e porque é que eu escolhi estes temas e vou aqui dissecar alguns pontos que me parecem importantes também. Portanto, agora vamos passar à apresentação do Dr. Tony Attwood ao nosso livro. Hello to everyone in Portugal. Tony Attwood here from Brisbane in Australia. Now, I've got an email that lets me know that my book, Ask Dr. Tony, which was originally published in English, is now available. Eu peço desculpa, doutora Piedade, o vídeo ficou sem som. Nós estamos a ver com as legendas, mas não estamos a ouvir. Agora sim, sim. Obrigada. Portuguese. The book was a joint program with Craig Evans. We would record the answers to questions from people all over the world. These are now in a book, and they cover aspects such as anxiety, self-esteem, meltdowns, depression, keeping friends, keeping a job, disclosing the diagnosis, bullying, being diagnosed, all sorts of very important topics, very interesting questions, and providing some answers. Now, Craig and I are still continuing Ask Dr. Tony. In fact, there'll be another one probably coming up before Christmas. And I really enjoy doing this because Craig asked me the questions. I prepare a little bit in advance, but it is a way of passing on the information that I've discovered over 50 years. 50 years of exploring autism. So I have no idea what the Portuguese cover will look like, but there we are. There is me looking a little bit younger, a few years ago. But I do strongly recommend the book as a source of all sorts of information. I am delighted that it is now in Portuguese. And I remember my visit to Portugal nearly 10 years ago. I would love to return when COVID is over. Pronto, e aqui está, da forma mais simples também, em vez de eu estar aqui a guiar mais informação sobre o professor Tony, o Dr. Tony Attwood. Então, eu destes temas do livro, eu destaquei o que está aqui apresentado. Perguntas mais frequentes, autoestima e identidade própria, aversão à mudança, fazer e manter amigos, intimidade, namoro, sexo, casamento e disponibilidade emocional, e depois revelar o diagnóstico. É evidente que eu, nestes capítulos todos que o professor, que o Dr. Tony Attwood aqui desenvolve, eu vou pegar num ou dois casos, porque senão não acabaria nunca esta conversa e este nosso momento de reflexão, que é como eu o entendo. E vou tentar ser muito prática e pragmática naquilo que nós aqui na APSA também sentimos, também ouvimos, também somos questionados, não é? Porque de facto o que eu vejo é que todas estas questões
são muito pouco levantadas ainda na sociedade em relação à pessoa com síndrome de Asperger, e é sobre este tema mesmo que não vou tratar as outras deficiências, é mesmo só sobre autismo altamente funcional, nível 1, também designado como síndrome de Asperger. Eu vou começar pelas perguntas mais frequentes, porque de facto este capítulo das perguntas mais frequentes para mim é muito interessante. Porquê? Porque porque ele faz, no fundo, abordagem às perguntas mais frequentes que tem de variadíssimas áreas, desde a problemática do diagnóstico, que eu aqui menciono, e que vou falar juntamente com o revelar um diagnóstico, também a questão e eu vou começar desta forma. A problemática do diagnóstico é sempre uma grande questão que nos colocam a nós também, que é, como é que é isto do diagnóstico? Quem faz, como faz, em que idade fazer, e depois, muito mais complicado, como revelar, de que forma, em que idade, e ainda mais complicado, nas mulheres e nas raparigas é completamente diferente este diagnóstico, e tem que também ser tido em conta e feito de uma forma diferente pela entidade que o faz, ou pelo médico que o faz. Porquê? Porque a forma de uma mulher viver a síndrome de Asperger é completamente diferente da de um rapaz. Mas queria mencionar a problemática do diagnóstico. De facto, o que diz aqui o professor Tony Atwood é que há instrumentos fantásticos para fazer esta avaliação e que eles devem ser usados tendo em conta a pessoa, o jovem ou a criança que está à nossa frente, não tanto através de um padrão que tem de ser assim, mas conhecer a pessoa que está à frente, desde tenra idade seria o ideal, e com ela ver, e nela ver, juntamente com a família, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, avaliando de forma sequencial e próxima a evolução desta criança, para que depois possa efetivamente, com todos os dados comportamentais, de vida, da família, etc., poder chegar a um diagnóstico e dizer, de facto, há aqui uma perturbação, com estas e estas características, que precisa disto, daquilo e daquilo outro. E ao longo da vida, esta criança / homem, mulher, deverá ser acompanhado neste contexto, e acompanhado por quem sabe e quem realmente entende a síndrome de Asperger, porque não há uma versão única sobre este diagnóstico e sobre estas características. Ela é dinâmica. Se eu não tivesse lutado e acreditado sempre e trabalhado a autoestima e determinação do meu filho, ele com certeza que não estaria hoje a ter a vida que tem, mas estaria numa instituição, porque ele tinha autismo, então não conseguia fazer, então estava diagnosticado com isto, e então ia para uma instituição porque não valia a pena fazer isto ou aquilo, ou porque era muito complicada a escola, etc, etc. Portanto, o diagnóstico é importante fazê-lo. Na dúvida, é de facto pedir ajuda, os próprios, os pais, toda a gente. Eu aqui falo em todos, nunca na pessoa com síndrome de Asperger e nunca na família, porque a pessoa é o mais importante e ela tem que estar sempre envolvida, desde criança, nas decisões da sua vida. E então dizer que é muito importante fazer o diagnóstico. Toda a gente sabe que o diagnóstico pode ser feito pelo médico que acompanha esta criança. O diagnóstico não tem de ser, isso é uma coisa que o Tony Atwood releva muito, não tem de ser um chavão, não tem de ser a doença não tem de ser nada pejorativo. O diagnóstico tem que ser um caminho aberto para as pessoas com esta problemática e a sociedade que as acompanha, a família que as acompanha. Quanto mais cedo eu tiver um diagnóstico, mais cedo o meu filho consegue ter um prognóstico de vida, queremos acreditar nisso, mais natural. Não é igual não é semelhante é mais natural e sempre protegendo a sua integridade, as suas características, adaptando-as àquilo que é a exigência da sociedade, porque todos nós temos que viver em sociedade de uma forma ou de outra. Não podemos, nem devemos perder a nossa dignidade e as nossas características, porque temos autismo e o pai diz que nós temos que estar amarelo.
e a professora diz que nós temos de ler de trás para a frente e de frente para trás. O diagnóstico é muito importante, exatamente para nós termos este caminho, ao menos sei o que tenho. Foi um alívio para mim saber que o meu filho tinha esta perturbação. Porquê? Porque me ajudou a conseguir fazer caminho. Porquê? Porque me ajudou a dizer, espera aí, se tem isto eu vou perguntar a alguém. Eu não vou perguntar ao dentista o que é que eu hei de fazer com o meu filho quando ele tem uma crise ou quando está, enfim, não vou, não é? Então eu vou ao psicólogo. Não é? Portanto, o diagnóstico não é uma coisa negativa. Depois, dizer também que nas raparigas o diagnóstico é feito normalmente na adolescência e não em relação aos rapazes na tenridade, não é? Na idade de jogar a bola e andar à tarefa com os outros. Tudo aquilo que eu estou a dizer, eu não estou a inventar nem a dar pareceres em relação àquilo que o Dr. Tony Attwood escreveu. Estou-me a basear naquilo que ele escreveu, não é? E estou a resumir aquilo que me parece realmente mais importante. Dizer que é muito importante as raparigas têm aqui uma nota que eu também vou falar mais à frente na sexualidade. As raparigas, nós mulheres, é uma característica nossa, graças a Deus, que é, nós não sabemos as coisas, mas se nós tivermos com atenção ao procedimento de duas pessoas que estão num café, nós sabemos imitar na perfeição. E é isto que a maioria das raparigas, pelo menos aquelas que eu tenho, que estão aqui connosco, na Casa Grande, na APSA, é de uma naturalidade que eu passo por elas e digo, mas o que se passa? É tudo menos síndrome de Asperger? Não. Elas têm uma naturalidade e uma magia de encapotar aquela sua dificuldade, mas muitas vezes, quando são diagnosticadas na adolescência, também já há uma tensão grande e um sofrimento grande. Não esquecer, Tony Attwood diz isto de uma forma muito engraçada, que é, as pessoas com síndrome de Asperger, tentando ser neurotípicas, deviam ganhar um Oscar do cinema. Porque estão constantemente a representar. Sendo que isto que ele diz, o representar não é serem fingidos, como nós interpretamos. É representar porque eles estão sempre a querer incluir-se num terreno onde eles não sabem, num mar onde eles não sabem nadar sozinhos. Peço desculpa. Portanto, dificuldade nesta subtileza das raparigas e de um diagnóstico das raparigas, por isso é que eu digo sempre, na dúvida, e há tanta leitura, tanta literatura, na dúvida, por favor, recorram ao psicólogo, recorram ao médico, temos esta dúvida, ajude-nos lá. Pedir ajuda é a coisa mais fantástica que há, porque passamos a vida também a aprender. Agora, dizer uma coisa em relação ainda ao diagnóstico, que muitas vezes perguntam-nos, Piedade, mas com que idade é que nós podemos dizer aos nossos filhos que efetivamente têm esta problemática? Ao que eu costumo responder, isso tem a ver com o vosso sentir em família e com o relacionamento e confiança que têm com o vosso filho. Aqui o professor Tony Attwood diz mais ou menos a mesma coisa, mas diz uma coisa que me faz muito sentido, que não vale a pena a um menino ou uma rapariga de 7 anos dizer, olha, vem cá, tu tens síndrome de Asperger, que é isto? Não. Porque ainda não tem a maturidade suficiente para se conhecer, para conhecer minimamente os outros, para realizar as suas diferenças, ou aquilo que é diferente dos seus colegas com a minha idade, e portanto não é a altura. É a altura de acompanhar, é a altura de estar presente, é a altura de fazer caminhos, construir caminhos. Nunca se esqueça, eu tenho este lema na vida, e isto não é o Dr. Tony que diz, sou eu. Eu nunca planeio a vida do meu filho, quando eu digo planear, é tê-lo comigo nos objetivos que nós temos enquanto família para o ano 2023. Mas eu nunca deixo de ter uma linha condutora do ano. E, portanto, eu tenho que a preparar enquanto mãe. Eu lembro-me, quando o meu filho estava na escola, eu preparava o ano letivo em maio, para poder ter todos os apoios, para as professoras poderem conhecer o processo, etc, etc. Portanto, o que eu digo aqui é, nós podemos ir fazendo um caminho numa tenra idade, até que, a partir dos 12 anos, entre os 12 e os 15 anos, diz o Dr. Tony Attwood, que é a altura ideal, digamos assim, para
se poder conversar com o nosso filho para podermos realmente revelar estas diferenças, sempre pela positiva e sempre mostrando caminho. Agora, gostava de vos falar também noutra secção, que é a autoestima e a identidade própria. É importantíssimo, há pais que nos põem questões, a nós aqui também, e ao professor e ao Dr. Tony Atudo também, que é sobre o ensino. Realmente é tão difícil a integração dos nossos filhos na escola, que muitas vezes fica muito difícil este esforço imenso de, será que é melhor ele aprender na escola, aprender em casa? Tudo isto é possível de acontecer, só que tem de ser a própria criança também, mesmo sendo uma criança, a estar incluída nesta decisão. E aqui começa aquilo que nós chamamos de cultivar a autoestima, a entidade própria, a autodeterminação. Queres ir para a escola ou queres ficar, aprender em casa? Independentemente de nós sabermos que a escola é um local por excelência de comunicação, e é aí na escola inclusiva, na escola pública, né, privada, seja o que for, mas é na escola, é em contacto com os outros, que realmente nós nos revelamos e os nossos filhos se revelam. Muitas vezes é aí que se revela o diagnóstico, dada a problemática que isto traz atrás. O que eu quero valorizar mais neste capítulo é que, para que o nosso filho realmente tenha a sua autoestima ao nível do mar, como se costuma dizer, é realmente preciso que ele perceba o que está a acontecer. Isto é um jogo de cintura, não é? Porque se ele for um adulto, um jovem adulto, ou um jovem, ele, facilmente nós conversamos e ele percebe. Mais pequeno, é preciso que ele se habitue a tomar parte nas resoluções sobre a sua vida. Por isso, é sempre chamá-lo à discussão. Vamos experimentar? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Vamos experimentar não ires à escola durante as manhãs e só ires à tarde? Isto tem que passar pelo querer do nosso filho. Isto pode parecer, cagando a modernice, agora os meninos decidem, os meninos não decidem. Os meninos têm a serem encaminhados e ensinados para decidirem. Não é? E estes primeiros anos de escola, penso eu, que a nossa educação tem que mudar muito, não é? E estes primeiros anos de escola são definitivos para qualquer filho. Não é? Para crianças com esta problemática são absolutamente cruciais. Se ela tem na primeira experiência de escola uma má experiência, ela não vai querer voltar à escola. Assim, se ela tem uma má experiência com um psicólogo, ela não vai querer voltar ao psicólogo. E temos aqui casos de adultos que estão em casa fechados e não há quem os tire, porque não querem ir ao psicólogo, porque foram a um psicólogo e tiveram uma má experiência. Portanto, nós não temos de criar estes traumas, não é? Temos de bater às portas onde temos de bater e temos de, não é lutar, eu não gosto nada dessa palavra, mas temos que dar alternativas quando não existem soluções. Temos nós, pais, nós temos este encargo de pedir ajuda e de dar alternativas quando não há soluções. Portanto, dizer que é muito importante trabalhar a autoestima e a entidade própria, é muito importante que nós valorizemos e fiquemos de longe a analisar o comportamento do nosso filho aqui, ali e acolhi, porque com ele podemos fazer um diário e podemos identificar uma série de situações que nos podem levar a um diagnóstico correto, que nos podem levar a um conhecimento fantástico do nosso filho, dizendo assim, por exemplo, eu desculpem, mas a minha vida é um livro aberto. Eu, quando sinto que o meu filho está a coçar o dedo pelo lugar e está a suar aqui, eu digo, ops, temos assunto. E quando eu sinto, chamo-no e digo, olha lá, o que é que se passa? Não, está bem, explica-me. O mãe é assim ao assado e faz os maneirismos que eu conheço. E com os maneirismos dele que eu conheço como mãe e que as pessoas que devem conhecer também sabem o que significam, eu consigo avaliar a situação do menino e perceber se é grave ou não. Não estou a dizer que sou médica, eu sou só mãe. Mas isto, de facto, é o que se passa. E o que é preciso ter
para lidar com as pessoas com esta problemática. Para quê? Para que elas não sintam que são o problema. São uma pessoa diferente das outras, como todos somos, têm características que elas próprias podem dizer, olha, por exemplo, fala-se muito no trabalho de grupo, como é que eu trabalho em grupo? Eu não consigo, ninguém me entende. Então, se ninguém entende e tu sabes o que tens, sentas-te com os teus colegas e dizes, olha, eu tenho dificuldade nisto, ajuda-me naquilo. Quando eu começar a estalar os dedos, por favor, digam-me isto ou façam-me aquilo. Mas a pessoa tem que conhecer-se sem estigmas. Esta coisa do estigma já está fora de uso, contanto que se fala de inclusão. E as pessoas têm que, desde pequeninas, ter esta atitude positiva, e o Tony Attwood dá muitas dicas, começando exatamente por dizer, discutir cada aspecto com a criança é sempre um bom começo. E eu transporto isto para o adolescente, para o adulto, seja para o que for, para o marido e para a mulher, não é? E já lá vamos. Depois, outra questão, enfim, faceta, digamos, característica destas pessoas é a mudança. Os nossos filhos são péssimos para a mudança. Não é a mudança de casa. Às vezes, vou mudar de casa, vai ser um drama. Claro que é um drama para cada um de nós, não é? Já para não falar na mudança em si. Mas o que os preocupa é a estabilidade que tinham, se calhar com os vizinhos, que não falando com eles, tinham aquelas pessoas que viam todos os dias, ou a estabilidade com o comércio próximo. Não lhes faz tanta confusão a mudança material, mas a mudança das pessoas, sim, faz muita confusão. Porquê? Porque eles conseguiram, à maneira deles e com o suporte necessário, esperemos, conseguem conhecer o outro, o outro consegue perceber estes tiques que eu há bocadinho acabei de falar, e interpretar esta pessoa, quando ela passa por ela na rua e não diz boa tarde, porque por acaso está a chover, não diz boa tarde. O vizinho não se chateia, por dizer, eu já sei como é que ela é, hoje não é um bom dia, não é? Ao contrário também é verdade. A pessoa com síndrome da Asperger, quando se cruza com a outra e a outra lhe faz um sorriso, ele já percebe que aquela pessoa está-lhe a fazer um sorriso, simpatiza com ele, gosta dele. Ora, se ele muda e as pessoas mudam, que é o comum da vida, ele vai estar sempre numa luta constante para tentar perceber se a mensagem verbal ou não verbal que o outro dá é igual à do vizinho anterior. Isto é uma forma muito teatral, quase, de eu explicar isto que o professor Tony, doutor, eu estou sempre a chamar professor, que o Tony Attwood fala sobre esta aversão à mudança. O que é que nós podemos fazer? Tanto quanto possível. Há aqui uma coisa que o professor, que o doutor Tony não diz, mas olha, eu digo, mas ponham à parte, não foi ele que diz. Quer dizer, ele acaba por dizer, porque ele centra muito ele centra muito isto na intensidade e na maneira como nós devemos acolher e perceber estes nossos filhos, deixem-me chamar assim, para depois também os podermos moldar, e o moldar não é manipular, nem é nada no sentido pejorativo, mas é tentar enquadrá-los o mais possível no contexto de vida que é esta nossa sociedade. Então ele diz que deve haver sempre uma preparação para a mudança, não é? A mudança deve ser, e isto acontece muito nas escolas, mudamos de ciclo. Sim senhora, mudamos de ciclo, mas não é no dia não sei quantos de setembro que estes nossos filhos têm que ser apresentados à escola, aos professores. Fora, nada disso, não é? E isto não é feito, nós sabemos que isto não é feito. Esta preparação deve ser feita, pelo menos começada, a meio do ano letivo anterior, não é? Para quê? Para que quando tiverem de fazer o PEI, o PIT e todos estes documentos absolutamente fantásticos, são difíceis de operacionalizar e não são reais, não é? Que eles possam conhecer este aluno, conhecer o aluno, para efetivamente fazerem um PEI com ele que caiba neste aluno, porque é este aluno que interessa. E às vezes os professores costumam até perguntar qual é a melhor maneira de ensinar estes alunos. É isto, é observá-los, primeiro, é conhecê-los,
primeiro, e é adaptar aquilo que for preciso adaptar. Às vezes não tem a ver com subsídios. É evidente que o dinheiro é importante, tem a ver com organização estrutural e formação dos profissionais que lidam diariamente com estes assuntos. Dizer que eu própria, eu como mãe, isto é um exemplo meu, contrario, agora já não, meu filho tem 30 anos, mas lembro-me quando ele era mais pequeno, ia para a escola, eu preparava-me para contrariar esta aversão à mudança do meu filho. E começo, não vou esmiuçar, mas, por exemplo, o caminho que eu fazia para a escola, eu mentalizava-me e dizia, para a semana eu vou sofrer as estupinhas, mas isto vai acontecer. Nessa semana, eu tinha que me preparar psicologicamente, nessa semana eu não fazia nenhum caminho igual de nossa casa para a escola. Não fazia. Ele tem que se habituar à mudança, se não for comigo, é com quem? Portanto, eu dizia à mãe, a mãe está estressada, a mãe está enganada, eu vou chegar tarde, todos os caminhos vão dar a Roma, mas nós não estamos em Roma, está bem, filho, desculpa. Mas, e foi, e de facto, hoje em dia, ele próprio faz caminhos diferentes. Isto é um trabalho, isto não aconteceu aos 30 anos. Só para terem a noção do quão importante é nós prepararmos e conhecermos aquele jovem que está à nossa frente. Pode ser o nosso filho, o nosso aluno, o que seja. Para isto é preciso investimento, para isto é preciso formação. E digo eu, sou mãe, a formação para o autismo não se faz em 3 meses. A formação para as perturbações de espectro autismo deve ser uma matéria que tem a ver com o curso de quem quer seguir esta missão incrível que é ensinar. Deve ser pelo menos uma disciplina anual, porque tem que ter prática. As nossas professoras novas têm que ir para o terreno para saber como é que se lida com, porque nós não podemos exigir dos professores aquilo que muitas vezes nós pais nem sequer queremos dizer. E a outra coisa, volta aqui um bocadinho ao diagnóstico. O diagnóstico tem que ser revelado a quem deve ser revelado com um propósito. Não vale a pena eu chegar e dizer, meu filho tem autismo. Mas, hello, falta de propósito. Mas eu tenho que dizer à professora, atenção, vou começar o processo do meu filho tem estas e estas características, tem feito assim, tem feito assim, está aqui o processo. Eu não posso mentir à professora. Não posso ocultar da professora. Senão como é que a professora se vê numa sala de 20 e tal crianças com uma que não conhece de todo e que muitas vezes as professoras nos dizem, Piedade, o que é que nós fazemos? Nós sabemos que este miúdo tem uma perturbação de espectro autismo. Mas são os únicos pais que não aparecem na escola. Por mais que nós os convoquemos. Estão a ver o que é preciso mudar ainda para acatar e acolher esta coisa que é tão natural. Qualquer de nós tem comportamentos diferentes. E é aqui que toca, de facto, o que é a síndrome do Asperger. É um déficit comportamental, comportamento social. Não é? A mudança. Eu, na minha perspectiva, e quando o meu filho era pequeno, eu tentei sempre moldar. O meu lema é muito, dá-me, Senhor, a sabedoria de mudar o que eu posso mudar. Aceitar o que eu não posso e distinguir entre as duas. Como sabem, esta frase é minha, mas é o que eu faço ainda hoje, a todos os níveis, não é só com o Nuno. Mas é isto que nós temos de fazer. Até que ponto é que eu posso mudar? Até que ponto é que vamos aqui tentar isto, vamos tentar aquilo outro. Mas onde é que eu toco na tua dignidade e não posso andar mais para fazer esta mudança? Aonde é que eu também tenho que me adaptar? Porque às vezes os pais dizem, pois, porque ele não faz, ele não vai, ele não tem amigos, ele não isto. Mas se tivesse tudo isso, não tinha assim na minha espera. Não é? Depois, também aqui, acelerando um bocadinho, o fazer e manter amigos. Isto é complicadíssimo. É complicado porque os nossos filhos não sabem manter, não sabem fazer esta amizade, não a sabem manter. Não é? As raparigas é diferente. As raparigas têm assim uns códigos específicos e entendem-se de uma forma um bocadinho diferente das outras, se bem que, principalmente quando são diagnosticadas tardiamente, podem até ter experiências muito desagradáveis com amigos e com amigas e isso faz com que elas se recolham definitivamente.
Mas há esta vontade de fazer e manter amigos. Não é tal e qual como os outros temas, continua a ser um tema em que nós pais, tanto quanto possível, devemos acompanhar neste sentido. Imaginem que o vosso filho, eu, graças a Deus, tive essa experiência nos 2 ciclos, portanto, nas 2 escolas onde o meu filho andou, não é? Abordarmos a escola e os colegas dos nossos filhos e fazermos dos nossos filhos mais um. No entanto, explicando e colaborando com alternativas positivas e na associação de pais para o conhecimento destas crianças com esta problemática. Enfim, eu chamo de problemática, mas enfim. Como é que elas se comportam e porquê? E ver de entre os colegas quais são aqueles que poderão ser os mais abertos a este nosso filho. E tentarmos cultivar, nós pais, e numa idade tenra, como é evidente, na adolescência já é um bocadinho mais difícil, se bem que é possível, mas tentar manter, explicar, não somos todos iguais, e aqui já estamos a trabalhar a sensibilização da sociedade, porque os colegas dos nossos filhos são os homens da manhã, não é? Que podem ter um filho com síndrome de Asperger também. Tudo isto é um todo tão grande que eu não consigo diferenciar muitas matérias, porque eu acho que isto é intrínseco. A inclusão é intrínseca, a inclusão não se faz por leis, a inclusão é completamente, faz parte de nós, não é? Por isso, às vezes fica completamente, não sei, confusa com este tipo de problemas que surgem na pessoa com deficiência, como eles muitas vezes, porque eles muitas vezes são tão óbvios na nossa vida, não é? E nós, porque há alguém que realmente tenha espelhado um problema muito específico naquela área, e ainda bem que tem, específico naquela área, é uma área em que eu tenho que trabalhar e aprender a trabalhar. E neste momento, eu acho que ninguém pode dizer que não há matéria para trabalhar esta área. Há matéria. Começa dentro de nós. Isso aí não há dúvida. Se não começa dentro de nós, não há grande complicação. Mas fazer e manter amigos, eu disperso-me um bocadinho e peço desculpa, é a minha maneira de ser e de falar. Nós devemos valorizar qualquer colega que se aproxime do nosso filho, e temos que ter a cautela, claro que não estou aqui a pôr em causa se é bom, se é mau, se quer isto, quer aquilo, se rouba, se tira, se põe, não vamos por aí. Vamos pensar que as coisas são boas, porque as coisas são boas. Quem as faz más é o homem, não é? Portanto, é aconchegar também aquele amigo, é convidar para, é deixar ir, é não valorizar muitas vezes os nossos filhos, esta coisa do bullying, que eu não vou abordar aqui, porque já se fala tanto do bullying que eu não vou abordar mais, mas às vezes os nossos filhos levam uma ideia errada do bullying, não é? Porque se lhe tocam de repente num braço, para eles é bullying, para eles bateram. Quando o colega só lhe deu o safanão, então pá, estás bom. Portanto, desmistificar às vezes estas mensagens, ver realmente na turma quem é que pode dar este apoio, dar esta ajuda, porque eu nunca mais me esqueço que o meu filho tinha um problema gravíssimo na escola, puxava o cabelo de toda a gente, e a mim também. E por muito que eu fizesse, aquilo não passava. E o que a escola entendeu fazer, e no recreio era um pandemónio, as meninas a fugirem e os pais a reclamarem. E o que a escola entendeu fazer foi uma coisa muito engraçada. Pegou num aluno de 2 anos mais velho que o meu filho e deu-lhe o Nuno, e mal comportado este miúdo, deu-lhe o Nuno como a responsabilidade dele nos intervalos. E este miúdo, que era brasileiro, muito engraçado, grande, puxante, tinha a obrigação de tomar conta do Nuno. A obrigação não é tipo, não. Tu tens uma capacidade tal e sabes jogar a bola tão bem, né? Experimenta lá, ajudar aqui o Nuno, para que ele não vá ter com as meninas e não lhe puxe os cabelos e não isto e não aquilo. E este miúdo tomou, é chamada criança sombra, não é? Segundo os psicólogos. E este miúdo tomou isto a peito, foi grande amigo do meu filho, até ir para o Brasil outra vez, e realmente impediu, na escola, nos intervalos, impediu que o Nuno ficasse centrado no cabelo das meninas.
e este problema acabou. Em casa foi diferente. E foi duro, e eu vou dizer o que fiz, não tenho qualquer problema, porque, de facto, eu ajudei o meu filho, não é? Como sabem, as pessoas com síndrome das perturbações de espectro autismo têm grande limiar à dor, têm uma resistência grande à dor. Por isso há até grandes problemas, enfim, com urgências no hospital, com bombeiros, tudo isso, que também deviam ter formação nesta área, sem sombra de dúvida, não é? E eu andava desesperada, porque era uma loucura mesmo, quer dizer, eu tinha que dizer às pessoas que iam lá à casa, olha, faça rápido cavalo, senão não puxa-lhe o cabelo. Bom, e o meu filho sempre teve o cabelo cortado a pente 4, e um dia eu passei-me completamente, e disse, é hoje que eu tenho que fazer isto. Cheguei ao pé do Nuno, no quarto dele, e disse, olha, a mãe vai fazer uma coisa horrível, mas tu tens de perceber isto, e só podes perceber se sentires. Puxei-lhe o cabelo até lhe virem lágrimas aos olhos. Doeu-me, não há palavras. Nunca mais puxou o cabelo. Doeu-me. Eu não estou com isto a dizer, e o que eu estou a dizer, eu, com certeza poderá escandalizar muita gente, mas eu sou responsável pelo que faço. Palavras para os nossos filhos são coisa fluida. A imagem, o sentir, tem um valor inestimável. Claro que se eu fosse falar com um psicólogo, não seria a melhor forma. Mas foi aquela que eu encontrei. Porque ele a mim tirava manchas de cabelo. Fiz isto. Talvez não muito bonito, mas o que é facto é que o meu filho nunca mais puxou o cabelo a ninguém. Porque sentiu a dor e o incómodo que isso representa. Por amor de Deus, não estou a dizer que façam isto aos meninos todos. Eu era uma mãe que me desesperada, não é? Isto foi há 30 anos atrás. Não sabia falar sequer de autismo, toda a gente fugia. Pronto, manter amigos, eu continuo a dizer, não desistam, cultivem aqueles poucos que muitas vezes se encontram no caminho, porque são ouro para os nossos filhos. Doutora Piedade, tem mais um minuto, está bem? É muito pouco, mas eu Obrigada. Não, obrigado eu. Eu agora peço desculpa, tive aqui uma branca, mas também não façam manter amigos um cavalo de batalha, porque quanto mais nós estamos na tentativa dos nossos filhos terem amigos, mais eles se desajustam e mais os amigos fogem. Para além de que nem toda a gente gosta de ter muitos amigos, e o Tony Atwood também diz esta mania do social, não é? Cada um é como cada qual. Mas manter esta relação e estar atenta a esta relação, mas não desesperar pelo filho não ter um amigo, não ter muitos amigos. Intimidade, namoro e sexo, eu tenho de tocar isto rapidamente. É muito complicado. É exatamente igual a todos nós, mas é muito complicado. O namoro, o sexo e a disponibilidade emocional e a intimidade destes nossos filhos. Por isso tem que haver sempre um guia. E tem que haver sempre alguém neste nosso caminho que nos ajude a passar esta mensagem da melhor forma. E a mensagem é, tão simplesmente, saber as dificuldades deste rapaz ou desta rapariga, saber o que é que ele sente, quer sentir e como deve sentir, e dar, no fundo, dar caminhos e estratégias para que ele se defenda daqueles que não são os contactos e os namoros mais convenientes. Isto é preciso um acompanhamento específico, mas é preciso ser essencialmente falado com o jovem. O sexo não é tabu e todos nós somos homens e mulheres. E isto tem que ser falado na família, com a família, não é? E depois ter alguém. Todos os técnicos que eu aqui refiro são pessoas que têm que saber o que é a síndrome de Asperger. Se andamos naquele patamar, pois isso não deve ser, não sei, tal. Esta coisa, a síndrome de Asperger já não existe, existe. Não existe o nome DSM-5, DSM-5, mas existe. E o Tony Atwood defende isso muito bem. Podem chamar o que quiser. Mas, de facto, há aqui uma característica que nós designamos por síndrome de Asperger, a característica continua lá. Podem chamar autismo nível 1 ou altamente funcional, o que quiserem, mas a característica está lá. Foi o Asperger que a descobriu, olha, tem este nome. Mas não é por aí. O que interessa a mim é o conteúdo e não é o nome.
da coisa. Eu convido as pessoas a lerem este livro, porque é um caminho, mesmo um caminho na vida dos nossos filhos. Escrito de uma maneira tão leve, tão prática e tão humana e tão leve, que nós desmistificamos muito o suposto problema que achamos que temos em casa, não é? Desmistificamos-lo muito. Mas nunca esqueçam, a capacitação, a vida de uma pessoa com síndrome de Asperger deve começar de pequenino, não é? E é um caminho. Não há um manual que diga assim, agora vou-te mudar com isto. E, por favor, o que eu peço aos pais é que se ponham a caminho. Porque quando chegam aos 18 anos e eles saem da escola, não há caminho. E vai demorar mais anos a fazer caminho. Por isso, com toda a certeza já estou fora do tempo. Espero ter sido o mais lúcida possível, mais, enfim, clara possível nesta minha apresentação. Peço desculpa se falhei as vossas expectativas, mas estou aqui ao dispor para o que entenderem necessário ou para o que quiserem perguntar-me. Se eu não souber, eu vou procurar saber e depois dou resposta. Obrigada pela vossa atenção, desculpem o tempo. Muito agradecemos a sua excelente apresentação, doutora Piedade Líbano Monteiro. E tal como falámos de início, damos agora a oportunidade aos nossos participantes e às nossas participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões e questões aqui no bate-papo da plataforma Zoom, ou que as dirijam à nossa convidada, ligando o microfone e a câmara para o efeito. Algum participante, alguma participante quer colocar alguma questão? Sim. Eu sou a Teresa Feliz, conheço muito bem a Piedade Líbano Monteiro. Olá, Piedade. Olá, já vi que está tudo bem? Já, está. Tudo aquilo que a Piedade acabou de dizer e acabou de partilhar connosco, para mim faz todo o sentido. Neste momento eu tenho um filho com a síndrome de Asperger com 26 anos e muitas das coisas que a Piedade esteve a partilhar, eu só vos queria dar o feedback e o conhecimento da minha experiência, que encaixa muita coisa com a experiência de vida que a Piedade acabou de partilhar connosco. O José está neste momento a comprar a sua primeira casa. E mais uma vez, obrigada, e mais uma vez a mãe foi ao banco antes do José, para esclarecer a senhora a quem ele vai recorrer cada vez que for preciso alguma coisa, de como é o José, como é preciso reagir, a atenção a que ela precisa ter. E tenho feito isto desde sempre, portanto há 26 anos que faço estes processos, e quer na escola, quer com os amigos, quer com a família, em qualquer situação, isto sempre deu bons resultados, porque nós não conseguimos reagir de forma adequada perante uma situação que desconhecemos em absoluto. O José começou a fazer há uns anos atrás kickboxing e a mãe foi à primeira aula e a primeira coisa que disse ao mestre foi: o José tem síndrome de Asperger. E o mestre, como variadíssimas pessoas ao longo do percurso do José, e não são poucas, disse-me: o que é que eu posso fazer para ajudar? E não só tem ajudado até hoje, como leu literatura que eu levei, partilhou com os colegas do José. Hoje o José vai ao kickboxing, vai bem, vai melhor ainda, exausto, cansado e mais enérgico, que é coisa que ele é pouco, não é? Amigos, eu gostava de partilhar convosco uma coisa que é a minha percepção, e às vezes tenho dúvidas se isto é correto ou não, mas acho que encaixa na síndrome. Às vezes os adultos são mais fáceis para as nossas crianças. Não sei se é a segurança, se é a sabedoria, se é a temperança que um adulto já tem perante algumas situações. O José sempre foi mais fácil para ele a ligação com um adulto do que com as crianças da idade dele. Inclusão.
a inclusão devia ser parte do currículo de ser pessoa. E é uma coisa que eu acho que as crianças têm instintivamente, muito ativa. Cada vez que eu vejo um pequeno filme, um pequeno trecho de desenhos animados, aquilo é automático em qualquer criança. Eles não excluem porque o menino está numa cadeira de rodas, eles fazem exatamente o contrário. Talvez os adultos devessem perceber isso e aprender um bocadinho com as crianças. Desesperar, uma fase que a Piedade falou muito bem, desesperar está fora da equação. Como desistir, como cruzar os braços, como fraquejar. E a Piedade, há uns anos atrás, comentou comigo numa conversa privada: nós precisamos de ser pais egoístas, Teresa. Quando os nossos filhos não estão connosco, quando nós entregamos, entre aspas, os nossos filhos a outras pessoas porque confiamos nelas para cuidar deles, nós temos que pensar em nós. Para quê? Para quando ele voltar a nós, nós estarmos suficientemente fortes para aguentar os embates que eles nos provocam. Uma última frase para acabar. O José tem sido e tem sido a minha frase, o meu maior desafio e o meu maior sucesso. Tudo aquilo que eu lhe proponho, que as técnicas lhe têm proposto, e o José esteve na APSA, na Casa Grande, e fez o seu percurso na Casa Grande, foi realizado, foi passado à prática. Eu podia questionar, eu podia pôr dificuldades, mas fazia, e ele também. O exemplo dos pais é essencial. O fechar um filho em casa para o proteger é absolutamente errado. Ele tem que viver no mundo, e se nós não o ajudarmos a conhecer e a perceber o mundo, ele nunca vai fazer esse processo. Obrigada, Piedade, obrigada a todos que estão a assistir, um beijinho muito grande e coragem. Obrigada, Teresa. E olha, para a próxima vez é a Teresa que vai apresentar o próximo livro. Muito, muito bem. E eu dizer que... Sabe que conta comigo para tudo. Eu sei. A Teresa faz parte da nossa direção do Conselho Fiscal e tem, de facto, o Zé, que fez aqui um percurso muito engraçado connosco, e muito engraçado mesmo, porque o Zé é uma pessoa bastante sui generis, muito querido, pertence à nossa banda APSA ainda, não é? E continua... Teve praticamente alta da APSA, porque já tem o seu percurso, já tem o seu emprego, está a comprar a primeira casa. Olha, muitos parabéns, Teresa, muitos parabéns. E de facto, o Zé é o seu sucesso. Quer dizer, a Teresa tem outros, mas sem dúvida que o Zé é o seu sucesso. E obrigada também pelo seu testemunho e pelo seu apoio aqui na nossa associação. Muito obrigada, doutora Piedade Líbano Monteiro. Mais algum participante, alguma participante quer colocar alguma questão? Fazer algum comentário? Não sei se há professores que possam eventualmente ter alguma questão em termos de sensibilização, ou de ajuda, ou de apoio, porque para os professores é complicado, não é? Muitas vezes é complicado estas situações, e tal como os pais, vocês não estão sozinhos. Aliás, o CAPS tem o projeto Gaivota, que é um projeto de sensibilização a nível nacional, e que desde que nós nascemos, eu acho que começou em 2005, 2 anos depois de nós nascemos, começámos a percorrer Portugal. Hoje em dia, por Zoom, chegamos muito mais longe, mas podemos sempre ajudar. Então, não há perguntas. Não temos aqui questões no bate-papo. Não temos nenhum ou nenhuma interveniente a utilizar a ferramenta da mão levantada. Muito obrigada, doutora Piedade Líbano Monteiro. Nada. Passamos então agora... Obrigada. Passamos então agora a palavra a Fátima Alves, diretora de Serviços da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do Instituto Nacional para a Reabilitação, em representação do nosso Conselho Diretivo. Obrigada, Helena. Antes de mais, agradecer à doutora Piedade Líbano
Monteiro, de facto, pela sua partilha. É toda uma experiência de vida como mãe que aqui passou de forma entusiasmada e por isso só temos que agradecer, de facto, essa disponibilidade para partilhar connosco. Agradecer também a sua disponibilidade para partilhar o seu trabalho, o trabalho de sensibilização para a inclusão e, sobretudo, também pela apresentação desta edição. A forma como apresentou os 12 capítulos desta edição, que nos trouxeram mensagens positivas sobre o autismo. Estas são palavras de Craig Evans, um dos autores que faz este prefácio sobre esta edição. E também me situei numa citação deste autor que diz: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas consiga mudar o mundo, porque na verdade é o que sempre fizeram. A Piedade é também aqui um bocadinho o exemplo desta mudança, não é? Deste seu contributo para esta mudança, na forma como vemos as crianças, os jovens com perturbações de espectro do autismo, e todo o trabalho que fazemos para aqui chegar é de importância e é importante, portanto, relevar. Aqui gostaria mesmo de destacar que a importância desta edição como uma forma útil de desmistificar e apoiar a comunicação com pessoas com autismo, destacar que esta edição que nos foi oferecida pela APSA faz parte do nosso acervo da biblioteca e destacar também aqui a importância da partilha desta informação, desenvolver conhecimento, analisá-lo de forma crítica, havendo a sua evolução no tempo, entre este e outros autores, faz-nos seguramente progredir, tanto do ponto de vista da epistemologia como do ponto de vista da intervenção. E esse é sempre o nosso objetivo, é de forma esclarecida, partilhando diversas edições, formalizar, estabelecer estratégias, caminhos possíveis, perspectivem naturalmente um caminho de inclusão e que esse caminho seja acessível a pais, aos profissionais, ao público em geral. E por isso, doutora Piedade, muito, muito obrigada. Também destacar aqui a importância de todos aqueles que trabalham na informação e na sensibilização e também destacar aqui o trabalho desta equipa que mais uma vez proporcionou-nos aqui este momento de partilha. Dizer-vos também que nesta edição há aqui uma outra citação, eu estive aqui a ouvir a Piedade de forma entusiasmada, mas também a folhear esta edição, e há aqui uma citação muito interessante na qual eu me revejo, que é esta: os livros resistem ao teste do tempo. De facto, cumprem o papel de nos fazerem pensar, de nos fazerem questionar, analisar com os outros, fazer avançar epistemologicamente, com consequências benéficas na área da investigação e intervenção. É mesmo isto que se pretendeu com esta edição, com esta partilha aqui, e portanto só me resta mesmo agradecer à Piedade Líbano, à equipa da APSA, que proporcionou esta oportunidade também, esta partilha de informação, agradecer a presença de todos, a nossa audiência que acompanhou esta edição e desejar que esta edição e outras nos façam de facto refletir, retirar o que há de melhor nestes seus avanços para podermos continuar a promover direitos das pessoas com deficiência e a promover a sua qualidade de vida, a sua participação. Muito obrigada. Helena. Muito obrigada pelas suas palavras, doutora Fátima Alves. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos... Diga, doutora. Não, só eu peço desculpa, não agradeci nem me despedi de forma, enfim, simpática, e queria agradecer não só à equipa APSA, mas também a toda a equipe do INR esta oportunidade, e apresentem, por favor, os nossos cumprimentos, meus cumprimentos pessoais ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente do INR, e estamos aqui ao dispor, e obrigada por tudo. Desculpa. Muito obrigada, doutora Piedade, muito obrigada. Resta-nos então agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos e a todas os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.